Nesse vídeo, a gente vai ver 5 opções de investimentos para começar com pouco dinheiro, mesmo sendo iniciante. Fala galera, Murilo aqui, e se tu gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like aqui embaixo e te inscreve para fortalecer o canal. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 opções de renda fixa para te começar com pouco dinheiro. E o primeiro investimento dessa lista é o famoso Tesouro Direto. Lembrando que há poucos dias eu postei aqui no canal um vídeo sobre o Tesouro Direto e eu expliquei a diferença de cada um dos tesouros, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima, mas eu vou fazer um resuminho aqui para vocês. Então, basicamente, o Tesouro Direto, ele é um programa do Tesouro Nacional que foi criado em 2022 para permitir que pessoas físicas possam comprar títulos públicos, tá, pessoal? Lembrando que tu pode investir a partir de R$30, tem uma boa rentabilidade, porque geralmente rende mais que a Selic, tem liquidez diária no caso do Tesouro Selic, diferença de prazo de vencimentos, tá? Tu vai ter desde tesouro com liquidez diária até tesouro que vai vencer daqui 20, 30, 40 anos. Por mais que o Tesouro Direto não é garantido pelo FGC, que é basicamente o Fundo Garantidor de Crédito, que garante 250 mil por CPF e instituição financeira, ele é coberto 100% pelo Tesouro Nacional. Ou seja, mesmo não tendo FGC, a garantia é o próprio governo. Então ele é mais seguro que um CDB de um banco que tem cobertura do FGC. Então a única forma de tu tomar um calote do Tesouro Direto é caso o governo venha falir, que é muito, muito improvável. É muito mais fácil um banco falir e tu ter que acionar o FGC do que o próprio governo falir. E os 3 principais tesouros são Tesouro Selic, Tesouro pré-fixado e o Tesouro pós-fixado. Qual é a diferença entre eles? Resumidamente, o Tesouro Selic tem liquidez diária, o Tesouro pré-fixado não tem liquidez diária, mas tu vai definir uma taxa antes de investir. Então vamos supor que tu vai pegar um tesouro que vence em 2030 e tu vai ter 10% ao ano. Se tu deixar esse dinheiro até 2030, tu vai receber 10% ao ano. Caso tu retire antes, tu vai sofrer a marcação ao mercado que eu expliquei nesse vídeo aqui do Tesouro Direto. E a última opção, que é o Tesouro pós-fixado, e o mais famoso deles é o Tesouro IPCA+, tá? Lembrando que tem o Educa+, tem o Renda+, mas o mais famoso é o IPCA+. Ele é um título híbrido, porque ele tem uma parte do rendimento fixo, tu vai ter uma taxa fixa, e ele tem uma parte que é variável, que é basicamente o IPCA, que nada mais é que um índice que mede a inflação. E qual é a segurança do Tesouro Direto? Então a segurança é alta, tá, galera? Como eu falei para vocês, a única forma de tomar calote é caso o governo venha quebrar, que é extremamente improvável. Não é impossível, mas é improvável. A liquidez depende do título que tu pegar. Se tu pegar o Tesouro Selic, tem liquidez diária. Se tu pegar o pré-fixado ou pós-fixado, não tem. Tu vai ter que aguardar até a data de vencimento. E a rentabilidade dele é sempre acima da Selic, tá? Então é uma rentabilidade razoavelmente alta se a gente for comparar com a poupança, por exemplo. Então sempre tu vai estar ganhando no mínimo a taxa Selic, que na data de hoje está 12,25% ao ano. Lembrando que o Tesouro Direto tem cobrança de imposto de renda e também tem cobrança de IR de acordo com as tabelas. Essa aqui é a tabela do imposto de renda. Se tu deixar teu investimento até 6 meses, tu vai pagar o imposto mais caro de 22,5%, e se tu deixar acima de 2 anos, tu vai pagar o mínimo, que é 15%. Lembrando que o imposto é sobre o rendimento e não sobre o valor investido. E essa aqui é a tabela regressiva do IOF, tá? Então se tu deixar um dia, tu vai pagar 96%, mas se tu deixar acima de 30 dias, tu não vai pagar nada de IOF e tu vai pagar somente o imposto de renda. O segundo investimento da lista é um RDB. E o que é RDB? É basicamente recibo de depósito bancário, tá? É muito semelhante ao CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Nesse caso aqui, galera, eu trouxe o RDB do Nubank, e eu já vou explicar para vocês por que eu trouxe o RDB do Nubank. Mas antes, a gente vai entender qual é a diferença de um RDB e de um CDB. Então, as principais diferenças, galera, de um CDB para um RDB é a seguinte, tá? Geralmente, os CDBs tu consegue investir a partir de R$1. Já os RDBs têm um valor mais alto, tá? Geralmente é a partir de 10 mil, porém existem RDBs que tu consegue investir com menos de 10 mil. Os CDBs geralmente têm liquidez diária ou no vencimento, já os RDBs têm liquidez no vencimento. Os CDB também são mais populares, então tu encontra muito CDB no mercado. Já em contrapartida, tu encontra poucos RDBs no mercado. E o último quesito é que os CDBs têm bastante lastro, já os RDBs têm um lastro muito menor, tá? Mas resumindo para vocês, as principais diferenças, tá, de um RDB para um CDB é a seguinte. Primeiramente é liquidez, tá, galera? Liquidez. Por quê? Porque o CDB, geralmente tu acha CDB com liquidez diária. Já no caso do RDB, não. Ele só vai ter liquidez lá no vencimento, com exceção de alguns RDBs, como o caso do RDB do Nubank.
Na verdade, eu não conheço nenhum outro RDB que tenha liquidez diária como o RDB do Nubank, tá? Por isso que eu trouxe esse RDB de exemplo para vocês. E a outra diferença é que o CDB tu consegue encontrar com muita facilidade, tu vai encontrar vários CDBs no mercado, já o RDB não, tem poucas opções no mercado. E é por esse motivo que eu trouxe o RDB do Nubank. O RDB tem proteção do FGC assim como o CDB, então fica tranquilo que tu tem a mesma proteção do que um CDB, tá? Esse RDB do Nubank ele está rendendo 100% do CDI, que na data de hoje está 12,15% ao ano, e ele tem, galera, resgate diário, ou seja, tem liquidez diária, tu pode resgatar a qualquer momento. O terceiro investimento da lista agora sim é um CDB, tá? E nesse caso, galera, eu tô falando do CDB do Banco Sofisa Direto. E por que eu trouxe esse CDB aqui? Porque ele está rendendo 110% do CDI, ou seja, 10% a mais que o RDB lá do Nubank. Além disso, ele também tem liquidez diária, assim como o RDB do Nubank, tá? Qual é a segurança do CDB? É a mesma segurança do RDB, por quê? Porque eles têm o FGC. Ambos têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. A liquidez é diária, ou seja, tu pode resgatar a qualquer momento. Esse CDB está rendendo 100% do CDI, que na data de hoje está valendo 13,36% ao ano, porque o CDI está em 12,15% ao ano. Então é 110% desse CDI. Imposto de renda ele tem sim, assim como o RDB também tem imposto de renda e o IOF também, tá? Ambos têm IOF e ambos têm imposto de renda. E tem mais um plus nesse CDB do Sofisa Direto, tá? Se tu ainda não tem conta no Sofisa e tu criar uma conta com o nosso link e tu investir a partir de R$1.000, tu vai ganhar um bônus de presente lá do Sofisa de R$50. Lembrando que tu ganha esse presente do Sofisa e a gente que está indicando também ganha. Então é uma forma de vocês ajudarem o canal. E agora eu vou trazer o quarto e o quinto investimento dessa lista. Isso mesmo, eu vou trazer os dois, que é o LCI e o LCA. Qual é a diferença do LCI e do LCA entre os dois e qual é a diferença entre eles e o CDB e o RDB e o Tesouro Selic, por exemplo? Então, primeiro a gente tem que entender a sigla, tá? O LCI é basicamente letra de crédito imobiliário, já o LCA é a letra de crédito do agronegócio. Então, a principal diferença é que o LCI está financiando o mercado imobiliário e o LCA o mercado do agronegócio. Ambos têm cobertura do FGC, então pode ficar tranquilo que até 250 mil por CPF está garantido. Como eu já falei para vocês, um financia o setor imobiliário, já o outro financia o setor do agronegócio. Então escolhe o título que mais te agrada e qual que está oferecendo a maior rentabilidade. O ponto negativo do LCI e do LCA é que, infelizmente, ele não tem liquidez diária, ele só tem a liquidez no vencimento. Então, se tu está procurando um investimento que tu pode resgatar a qualquer momento, esse aqui não é o ideal para ti. Vai de Tesouro Selic, vai de CDB 110% do Sofisa ou vai no RDB do Nubank que vai ser a melhor opção. Esse tipo de investimento, o mínimo de liquidez que tu vai encontrar é 90 dias, ou seja, 3 meses. Então só invista em LCI ou LCA caso tu possa deixar o teu dinheiro rendendo no mínimo 3 meses sem precisar dele. Mas então qual é a vantagem de investir em LCI ou LCA se ele não tem liquidez diária? A grande vantagem é isso aqui, galera. Ele é isento da cobrança de IR, tá? Então tu não vai pagar imposto de renda, ou seja, a rentabilidade dele vai ser maior que o Tesouro Selic, vai ser maior que a maioria dos CDBs e vai ser maior que a maioria dos RDBs. Então quando tu for investir no LCI ou no LCA, pode esquecer essa tabela aqui, tu pode deixar 90 dias e resgatar lá que tu não vai pagar nada de imposto de renda. Outro ponto negativo do LCI e também do LCA é que são títulos mais exclusivos. Ele tem menos oferta que os CDBs, por exemplo. CDB tu acha um monte de CDB. Já LCI e LCA, oferecendo uma boa rentabilidade, eles são mais raros. Ele é mais difícil de encontrar, mas mesmo assim tu encontra boas opções, tá? E agora eu vou mostrar um site para vocês onde tu pode encontrar mais facilmente LCI e LCA. Então o site que eu recomendo para vocês encontrarem bons investimentos é apprentafixa.com.br. Esse site aqui, galera, é 100% gratuito, não precisa abrir conta, é só entrar no site e aplicar os filtros, tá? Lembrando que aqui tu pode encontrar qualquer tipo de investimento de renda fixa. Nesse caso, a gente vai focar em LCI e LCA, tá? Então agora a gente vai aplicar os filtros para a gente encontrar esses investimentos, tá? Então é só descer aqui, ó, na tabela de filtros, até aqui embaixo. Tipo de investimento, tu vai clicar aqui, a gente vai colocar, tu pode digitar, tá? LCI, então a gente vai colocar LCI, e também a gente vai colocar o LCA, tu pode colocar mais de um investimento ao mesmo tempo, LCA, por exemplo. Se eu quisesse colocar CDB, poderia colocar CDB também, tá? Mas nesse caso eu só quero ver os dois. A gente coloca o filtro aqui e coloca em aplicar.
Pronto, galera, ele já aplicou e ele encontrou 685 títulos, tá? Mas a gente ainda pode ordenar pelo que a gente quer. Nesse caso, eu vou filtrar por menor investimento mínimo, então basicamente eu posso começar a investir com menos dinheiro, tá? Então eu vou clicar aqui em menor investimento, ele já vai aplicar um filtro pra gente. Então nesse caso ele trouxe o primeiro para nós, que é um LCI do Banco Inter, tá? Ele é pré-fixado, porque ele tá dizendo aqui a taxa de 8,72 pré-fixado. Eu recomendo investir em tesouros pós-fixado. O que é pós-fixado? É aquele que é atrelado pelo CDI. Por quê? Porque o CDI sobe e desce, ele vai acompanhar o mercado e tu não vai ficar com aquela taxa fixa ali. Então, nesse caso, o segundo resultado foi esse aqui, ó, LCI também do Banco Inter, 86% do CDI. Vocês observam que aqui embaixo ele diz, ó, CDB 110,97% do CDI. O que isso quer dizer, galera? É o seguinte, ó, como esse título aqui tu não paga imposto de renda, ele converte isso aqui para um CDB. Então esse LCI aqui rendendo 86% do CDI, que seria péssimo se fosse um CDB, ele vai render a mesma coisa que um CDB de 110% do CDI. Por quê? Porque o CDB vai descontar aquele imposto de renda. Aqui não tem imposto de renda. Então, 86% do CDI no LCI é a mesma coisa que um CDB de 110% do CDI. Agora, pessoal, eu vou colocar um filtro de maior rentabilidade. Então, basta clicar aqui no filtro e colocar maior rentabilidade. Olha só o resultado que ele trouxe, tá? O primeiro foi um LCI do Banco Inter, ok? Rendendo 102% do CDI. Mas por que esse investimento é ruim? Por causa disso aqui, galera. Valor mínimo R$1 milhão, tá? Então tu só pode investir se tu tiver no mínimo R$1 milhão. Então a gente vai passar para o próximo resultado, que é outro LCI do Banco Inter, tá? Rendendo 101,5% do CDI. Só que olha só o valor mínimo, 750 mil. É muito dinheiro. Então a gente passa para o próximo LCA do Banco Paulista, o valor mínimo de R$100. Quanto que está rendendo esse LCI? 101%, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda. Então ele está rendendo a mesma coisa que um CDB de 122% do CDI. Então é por isso que eu indico para vocês o LCI e o LCA, porque ele é isento de IR, então ele vai render mais que a maioria dos CDBs. Mas é importante lembrar que não tem liquidez diária. Então só coloca dinheiro aqui, aquele dinheiro que tu não vai contar com ele, que tu só vai resgatar lá no vencimento. Nesse caso aqui, galera, o vencimento é de 500 dias, ou seja, mais de um ano. Então só invista se tu pode deixar esse dinheiro parado 500 dias. E vamos supor que tu gostou desse título aqui e tu quer investir nele. Como que tu faz? Tu clica aqui no título, galera, porque tu tem que saber quem é o emissor desse investimento, tá? O emissor é quem está vendendo esse investimento. Nesse caso aqui, galera, tu clicou ali, desce aqui embaixo, ó, e ele está dizendo aqui, ó, sobre a instituição, tá? Instituição emissora Banco Paulista. Mas antes de investir, por exemplo, com esse Banco Paulista aqui, é interessante tu verificar a saúde financeira do banco. Mesmo que tenha cobertura do FGC, é importante tu avaliar se é um banco que está saudável financeiramente ou não. E se tu quer aprender como verificar se um banco é saudável financeiramente ou não, eu vou deixar o vídeo do CDB aqui em cima, onde eu mostrei como que tu consegue analisar somente 2 indicadores que vai te dizer se a saúde financeira do banco está boa ou não. Eu também vou deixar o link desse site aqui na descrição e também fixado nos comentários, caso tu queira entrar aqui e analisar os investimentos que tem disponível. Então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Comenta aqui abaixo qual desses 5 investimentos tu gostou mais. Não esquece de deixar teu like e te inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.